No Fluminense, Renato Gaúcho admite escalar 3 atacantes contra o Cardoso Moreira. Inclusive, já testou no primeiro coletivo em Vitória, Dodô, Washington e Leandro Amaral. Vai ser esse o ataque para a estreia, Paris? Eu sou favorável a isso, Fabinho. Eu gosto de futebol ofensivo. Esse negócio de botar um na frente, seja porque os 6 chegam, um na frente não quer dizer que o time seja defensivo. Eu gosto dos 3 lá, Leandro Amaral, Dodô e Washington. Eu apostava que o Renato ia pôr só 2, o Leandro Amaral e o Dodô. Mas já que ele botou o Washington, ele arranjou um lugar pro Washington, deu uma recuada no Leandro Amaral, eu acho excelente. Mas será, o Schneider, que ele não está testando porque é o Cardoso Moreira? Ele vai jogar porque se fosse Flamengo o jogo? Nunca. O campeonato está em andamento, é o Flamengo o adversário. Eu acho que não. É Cardoso Moreira, ele coloca os 3. Eu duvido que o Renato Gaúcho entre com 3 atacantes na Libertadores. Eu até acho e arrisco que o Fluminense vai jogar no 3-5-2 na Libertadores. Ele não vai abrir mão do Roger, que tem uma experiência muito grande em Libertadores, para jogar e formar a zaga com o Thiago Silva e com o Luiz Alberto. Os alas Gabriel Gustavo Nery, no meio-campo Igor, para o Arouca e o Thiago Neves, e na frente 2 atacantes que, obviamente, vão entrar aí quem estiver melhor. E vamos também aguardar, porque eu tenho certeza que o Fluminense acabou trazendo 2 atacantes de peso e bons de referência, porque existe a possibilidade, assim como existe para o Romário, de que o Dodô pegue um gancho muito grande por causa da questão do doping que ele foi flagrado na época do Botafogo. Com relação a esse esquema, o Aiello 3-5-2, acho que até ele pode ser montado, porque os dois, o Gabriel e o Gustavo Neves, os 2 alas, marcam muito pouco, né? Eles avançam muito. Eles são muito mais alas do que laterais. E o fato do Fluminense jogar com 3 zagueiros e ainda ter 2 jogadores na contenção, né, conforme o Rodolfo disse aqui, o Igor e também o Arouca, isso aí facilita o quê? A liberação dos 2 alas. O Gabriel pelo lado direito e o Gustavo Nery pelo lado esquerdo. Repito o que eu disse no meu destaque inicial. Esse pode ser o ano do Renato Gaúcho, porque ele tem material humano e ele vai ter que provar realmente que é um bom técnico já, que tem, inclusive, domínio sobre o grupo e, principalmente, que tem leitura tática, que sabe ler jogo. Essa questão é importante. Eu entendo que o técnico tem que saber escalar um time contra um adversário, escalar um outro time contra o adversário B ou o adversário C. Enfim, é fundamental conhecer a característica do elenco. Até porque ele tem peças esse ano, justamente, desculpa, Paris, ele tem peças esse ano para fazer o que ela está falando, mudanças táticas no meio do jogo e tentar mudar, como eu acho que no Brasil hoje, quem a gente consegue observar bem, que faz muito bem isso durante os jogos, é o Vanderlei Luxemburgo, de ter peça e conseguir, durante o jogo, no vestiário, mudar a questão, às vezes, aí que está o mérito inteiro, do Vanderlei, porque mesmo sem ter a qualidade das peças que tem hoje o Fluminense, ele consegue, porque a gente percebe que o Vanderlei, ele consegue fazer isso durante os jogos sem essa qualidade que possui hoje o elenco do Fluminense. Agora, Paris, até para completar, ajudar no teu comentário, acho que, ao contrário do Vasco, que dispensou o Perdigão, quer dizer, abriu mão de uma opção no banco de reservas, o Fluminense está montando um time e um banco também, quer dizer, para o Renato ter opções, não é olhar para o banco e, não, segue o jogo. Não, o Fluminense está com o elenco. Eu acho que a defesa que não tem reservas à altura, mas ele tem a opção de botar ali, por exemplo, eu acho que ele está jogando no 3-5-2, mesmo com o Leandro Amaral, eu acho que o Dodô. Por quê? Ele recuou o Igor fica com o terceiro zagueiro, que já fez isso no Vasco e fez bem, meteu lá os 5 no meio campo, lá, os 2 alas, o Arouca, o Thiago Neves e o Leandro Amaral, e botou o Dodô Washington, ele está 3-5-2. A não ser que a gente, nesse negócio de sopa de número aí, queira inventar o 3-4-1-2. Olha, ontem quem acompanhou o treino em Vitória disse o seguinte, olha, o Renato escalou o Fluminense num 4-3-2-1. Era o Leandro Amaral e o Dodô um pouco mais atrás e só o Washington realmente lá na frente. E só lembrando, né, que isso aí, né, o futebol não é que nem jogo de totó, né, porque não é uma coisa estática. Isso. Quando a gente fala de esquema tático, por exemplo, o Vasco vai jogar no 4-5-1. Não quer dizer que o Romário vai jogar sozinho no ataque, não, que o Vasco vai ter apenas um atacante. Não é isso. É que o Romário será o único jogador mais adiantado, com a presença de outros jogadores chegando ali. É o caso do Fluminense também e qualquer outro time. Sem aquela responsabilidade de ter que marcar o tempo todo, apenas cercando aí na saída de bola. E no Flamengo, o clube pode vender parte dos direitos federativos de Renato Augusto para ter o goleiro Bruno. Diretoria que acertou as renovações do Léo Moura, também do Bruno, e a contratação do Jonatas, agora está tentando negociar a compra do Bruno. É uma boa ceder parte dos direitos econômicos do Renato Augusto, Paris? Não é uma boa, é a opção, né? Que é cobertor curto. Só tem a opção de comprar os direitos federativos do Bruno, se ceder o Renato Augusto, os direitos federativos do Renato Augusto. Quer dizer, é uma opção, não é que seja boa. Eu prefiro ficar com o Bruno, e se eu tivesse que optar, eu ficaria com o Bruno e não ficaria com o Renato Augusto. Você não gosta do Renato Augusto? Não é que eu não gosto. Se eu tivesse que optar, eu tenho peças para o lugar do Renato Augusto, não tem para o lugar do Bruno. E a contratação do atacante Ronaldo ficou para julho. A diretoria entendeu que a negociação com o Milan não seria viável, negociar com parceiros agora para ter o Ronaldo, ficou tudo para julho, Schneider. Você acredita que o Ronaldo possa, no meio do ano, desembarcar no Rio de Janeiro, na Gávea?
Eu acredito. Olha, hoje o Ronaldo disse que em nenhum momento ele citou, comentou, cogitou a possibilidade de ter vindo para o Flamengo nesse início de ano e reafirmou que quer voltar a dar certo no futebol internacional jogando pelo Milan. Eu acho o seguinte, eu acho que o Ronaldo vai tentar mais uma vez e, para mim, talvez seja a última oportunidade dele. Aquela questão, vou pelo minha última chance, vou tentar jogar esse primeiro semestre bem no Milan. Se ele conseguir, não tiver seguidas contusões, tudo bem. Agora, se o Ronaldo voltar a ter contusões, não se dá bem, ficar no banco, eu acho que ele pede pro Milan a liberação e acaba vindo pro Flamengo. Com certeza que ele vai ser muito bem recebido, né? Federação de Futebol do Rio de Janeiro não quer venda de ingressos nos estádios em dia de jogos. O objetivo é evitar tumulto para os torcedores momentos antes da partida. Francisco Ayala, uma boa medida não vender ingressos no estádio no dia do jogo? Entendo que sim, mas entendo também que isso aí tem que ser feito com muito cuidado, né? Com muita atenção para o torcedor não ser o prejudicado. Só para explicar rapidamente, a venda só aconteceria até a véspera dos jogos nos estádios Maracanã, São Januário e Engenhão, que serão os 3 estádios utilizados pelos 4 clubes do Rio de Janeiro nesse campeonato estadual. A venda no estádio seria normal até a véspera do jogo. E no dia da partida, a venda iria acontecer em quiosques e em locais muito próximos ao estádio. Por exemplo, se o jogo é no Maracanã, a venda de ingressos ela seria realizada ou na Tijuca ou na Praça da Bandeira, tudo com o objetivo de desafogar aquele trânsito que fica próximo ali, né? As pessoas que ficam muito aglomeradas nas imediações do estádio. Imediações do estádio, enfim, para comprar o ingresso, criando aquele tumulto, para facilitar o fluxo de torcedor no dia do jogo. E no próximo bloco, o Rio de Janeiro apresenta a candidatura para ser sede das Olimpíadas de 2016. Posso saber o que está acontecendo aqui? TV é ter sinopse na tela. TV é a adesão do ponto adicional grátis e equipamento 100% digital sem custo. Assine Sky e concorra a um carro zero no mês de janeiro. Ligue agora. Sky Rio 2128-4000 2128-4000. Um ano novo cheio de paz e maravilhosas ofertas para vocês dos Supermercados Unidos. Toalha de papel social clean, 1,19. Alvejante Vênus, 2,49. Costela bovina, quilo, 2,99. Surf, 1 quilo, 2,39. Pá, peito e acém, quilo, só 4,85. Presunto cozido sadia, quilo, 7,89. Nosso melhor ano novo é com vocês, nos Supermercados Unidos. Rio lança a candidatura para ser sede das Olimpíadas de 2016. O Rio de Janeiro novamente em busca do sonho olímpico. Depois das candidaturas frustradas de 2004 e 2012, a cidade insiste em trazer o maior evento esportivo do mundo. E todos são unânimes, acreditam que esta é a melhor chance da cidade. Porque nós já organizamos um Pan-Americano, nós já conseguimos uma Copa 2014, que eu tenho certeza que vai ser bem organizada. E não tem o porquê não dar, pela primeira vez, para a América do Sul, uma Olimpíada para o Brasil. Nós fizemos um vestibular em 2007 com os Jogos Pan-Americanos. Mostramos um poder de coesão do movimento olímpico com os 3 níveis de governo e estou vendo com ótimos olhos a força dessa candidatura. E se o Rio for eleito, aí sim, uma revolução deve acontecer por aqui. Infraestrutura revitalizada, ampliação da rede de transportes. Eleito ou não a sede dos Jogos Olímpicos de 2016, a cidade do Rio de Janeiro deve ganhar outro presente na área esportiva, o Centro de Treinamento do Rio de Janeiro, uma área de 40 mil metros quadrados que abrigará 20 modalidades olímpicas. O Rio concorre com metrópoles como Madrid, Tóquio e Chicago. As cidades finalistas serão escolhidas em junho e a ganhadora será anunciada no dia 2 de outubro de 2009, em Copenhague, na Dinamarca. Nós brasileiros, e o Clodoaldo Silva, torcer muito para que o Brasil possa estar sediando os Jogos Olímpicos. E 2016, se Deus quiser, a Olimpíada vai ser nossa. Parisi, acho que falta de torcida, o Brasil está entre os finalistas, mas tem condições? Ô, Fábio, a torcida todo mundo está torcendo para trazer. Agora, não pode acontecer o que aconteceu com o PAN. Tudo bem, prepararam tudo e agora está tudo mal. Maria Lenk está mal. O Maracanãzinho, a gente foi fazer uma final lá de basquete,
estava sem luz na cabine de rádio, quer dizer, aqueles estandes de tiro, foi tudo embora. Desmontaram a arena. Eu acho que o Brasil só tem que aprender a conservar o que fez, só isso. Rodolfo Schneider, obrigado pela participação, seu destaque final. Obrigado, Fabi, obrigado aos companheiros. O destaque final é o seguinte: Bruno Reis, fica no Vasco ou não fica? O baixinho trouxe ele, é peixe dele, a diretoria nem sabia que o Bruno Reis ia aparecer lá. Agora, mandar embora o Perdigão e trazer o Bruno Reis, sei não, hein? Francisco Aiello, Carlos Alberto Paris, obrigado pela participação. Jogo Aberto Rio fica por aqui, a gente volta amanhã. Uma boa tarde.